Olá, bem-vindos a mais um podcast aqui do Pod Criminal. E hoje a gente está com uma missão quase que impossível, né? E difícil. Então eu tô aqui com a mãe de Raíssa, que foi vítima de um homicídio qualificado. E então eu agradeço aqui, tô na presença da mãe dela, Taimara. Estou na presença de uma colega, a Amanda, que me apresentou a Taimara. E estou na presença da minha querida colega Andressa, que já fez outros pods com a gente, né? O caso hoje é uma coisa triste, todavia, vamos tentar fazer disso uma coisa instrutiva. Uma coisa que hoje a Taimara está aqui para ajudar pessoas, que mulheres, ou principalmente mulheres, ou que não sejam vítimas de violência. Ou que consigam identificar em algum momento esta violência. Eu costumo dizer aqui, né, eu vou falar para as meninas, e eu costumo dizer que a violência em vários momentos. Mas quando a violência é dentro do lar, ela chama muito a atenção da gente, né? Então, quando alguém mata um desconhecido com alguns critérios de crueldade, de maldade, como foi o caso da filha da Taimara, a gente estranha mais. Se é um desconhecido, tudo bem, ele botou fogo na pessoa, não conhece a pessoa, né? Porque então, você não espera nada, né, do conhecido. Exato. Diferente do pai, do companheiro. Então, nesse caso aqui é desafiador, porque é um pai que mata uma filha de 18 anos estrangulada e depois fica assim, resumindo, só para chamar a atenção de vocês, fica com o corpo da menina. Um dia depois, ele resolve incendiar a menina e nesse momento ele grava áudios, nesse momento ele manda mensagens e ele dá todos os sinais de que ele não era o autor do delito, né? Ele não tá para se defender, mas também não quis em nenhum momento se defender, sempre confessou o crime. Hoje ele acabou sendo morto no presídio, né? Pelos próprios detentos no Tribunal do Crime, como diria aí, para quem está mais familiarizado. Mas a minha missão hoje eu sempre estudei o psicopata, o portador de transtorno de personalidade antissocial e o vislumbro em várias hipóteses. E sinto a necessidade, muitas vezes, de expor um pouco mais o meu conhecimento para tentar ajudar em algumas características que as pessoas possam sentir se estão presenciando e vivendo. E não precisa ser só você, pode ser um parente seu, que você fique atenta a esses sinais de violência, esses sinais de tortura, né? Como você foi... a Taimara foi extremamente torturada por esse sujeito antes que esse delito acontecesse. É até interessante falar que, assim, hoje nós temos duas vítimas. A Raíssa, que foi vítima do pai, e a Taimara, que é vítima de violência doméstica. Exato. Então, ela passou por todo um processo de violência doméstica. E tem muita gente que fala, mas violência doméstica é mimimi. Agora é moda, todo mundo fala sobre isso. A gente tá falando de um tema que a cada 15 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica. 15 segundos, né? 15 segundos. Enquanto eu tô falando aqui, imagina quantas. Exatamente. E dentre elas, só 4% dessas mulheres fazem um boletim de ocorrência. Olha seja o grau. Por medo, seja pela descrença no poder judiciário, seja pela falta de informação. Então, ao mesmo tempo que o Brasil é um dos países que mais tem casos de violência doméstica, as mulheres não registram isso. Isso é um temor, a gente chama de crime de cifra negra. Cifra oculta. Lembra? Cifra oculta. Por quê? Porque não chega ao conhecimento das autoridades. Então, a nossa missão hoje, diferente dos outros pods, mas a gente vai criar mais nesse sentido, é trazer informação. Trazer e, assim, agradeço a Taimara, que vai tocar no caso que é recente. A filha dela morreu há menos de 3 meses e que traz ainda dor, vai trazer, lógico, uma vida inteira, porque eu sou mãe, ela também, ela tem outro filho. Então, a gente sabe a dor que isso causa nela, sabe que isso vai mexer com alguma coisa, mas nós precisamos, e ela entendeu. Então, eu agradeço e nem tenho palavras, porque você vai ajudar muitas pessoas, com certeza, que a internet tem esse meio facilitador, né? Pro bem e pro mal, mas pro bem a gente tá aqui, né? Dispondo a falar alguns sinais. Então, dessa violência intralar, dessa violência que um pai consegue matar uma filha com esses sinais de crueldade, como aconteceu no caso aqui da Taimara. Eu vou trazer rápido, né? A gente conversou aqui e eu vou trazer bem rápido como aconteceu esse namoro. Como aconteceu essa tentativa de domínio, e na verdade ele conseguiu dominar Taimara a vida toda, numa vida de amor, uma vida que nunca existiu. E ela, induzida a isso, na verdade, não conseguiu perceber sinais, ou se percebeu, em alguns momentos, teve medo desses sinais, né?
Então a gente vai por uma linha do tempo de quando ele conhece e ele começa essa situação de namoro ou de flerte, né? Então, em 2001, eu vou falar bem rápido para não ficar cansativo. Em 2001, Taimara tem 14 anos e o Wellington, que é o autor do delito, tinha 17 anos. Se conheceram rapidamente, deve ter tido um flerte, um namorico assim, mas nada foi concretizado. Nada formal, porque ele era casado à época, né? E já tinha filhos, é isso? Tá? Quando eu conheci ele, né? Ele assim, foi muito rápido. Foi através dos meus familiares, né? Eu morava em outro lugar e vinha pra cá final de semana. Eu conheci ele muito rápido. Ele era casado até então, não fiquei com ele, né? Isso, você tinha 14 anos. Isso. Aí, um ano depois, acabo ficando com ele a primeira vez. Tá. Que eu soube que ele estava separado, porém foi uma coisa muito rápida. Fico com ele uma vez, não fico mais. Daí eu torno a ficar com ele 3 anos mais tarde. Isso. Aí depois ele, então, se separa dessa primeira esposa, com a qual ele tem Isso. 3 filhos, né? Essa ex-esposa dele, hoje ele Isso. teria, né, 3 filhos com ela. E aí você passa a se relacionar, na verdade, depois de 4 anos que o viu pela primeira vez. Isso, exatamente. Né? Aí, em 2005. isso, a gente namora 3 meses, foi quando eu engravidei de Raíssa. Então você engravida rápido, ela conhece, Isso. ele domina toda essa situação, brigava com a ex-mulher, talvez fosse até violento com a ex-mulher, mas você não enxergava ou achava que era assim, falando. Não dele. tinha contato, né? Você tinha um contato, mas não tão próximo com ele nesses 4 anos, né? Não, vi Moravam ele porque próximo. minha tia morava muito próxima dele, né? Eram vizinhos de rua, então eu acabava vendo ele, assim, finais de semana, quando eu vinha pra cá passar o final de semana, né? Ele acabava vendo ele passar, ou ele ia lá na casa da minha tia, mas sempre tava ali por perto, né? Eram colegas. Isso. Já Durante tinham esse ficado, período- sim, um flerte, né? Exatamente. Nesse período, enfim, não fico com ele, volto a ficar com ele quando eu Realmente, venho morar aqui, com seus né, pais. com os meus pais. Aí ele se separou, a gente namorou durante 3 meses, engravido da Raíssa. A gente se separa e ele volta com a ex-mulher dele. Daí ele apresenta por essa filha, Raíssa, que foi a vítima, uma certa indiferença, Sim, registra a registra. criança, reconhece que é Exatamente. pai, né? Faz todo esse domínio Sim. e volta com a ex-mulher nesse momento, não é isso? Na verdade, a minha gravidez toda, a gente não... Foi uma gravidez muito conturbada, né? Questão de muita discussão, tudo. E ele tinha violência nesse momento? Não, é uma gravidez... Era assim, discussão só do quê? toda- De ciúmes? mais coisa assim... Não queria que você tivesse engravidado. Não, pra Nunca ele era ligou. indiferente, Tá. nunca ligou, né? Aí ele conturbada, ele ficava com várias, né? Ele era muito garanhão naquela época, várias pessoas. esse Então poder de foi uma persuasão. gravidez, tipo assim, meio conturbada, a gravidez da Raíssa. Tenho Raíssa, ele registra a Raíssa, vai vê-la uma vez no hospital e quando eu saio do hospital, ele vai buscar a gente, né? Passa uns dias, 15 dias, ele vai registrar a Raíssa normalmente, mas nunca foi próximo de Raíssa. Nesse período, ele já tinha voltado com a ex-mulher E dele. ele tem um filho, tem o terceiro filho com a ex-mulher nesse período. Não, na da Raíssa, isso, já tinha 3 filhos, mas 2 com a... Aí ele teve com uma outra terceira pessoa. Com uma outra pessoa, que foi uma Exatamente, namorada, ele que teve a- um filho. A irmã da Raíssa, anterior da Raíssa, são 6 meses de diferença. Então, nesse meio tempo, enquanto estava teoricamente também estava com você, ele teve um outro relacionamento que nasceu Isso. uma outra filha, primeiro do isso, que né? Raíssa, Tá. E aí, Exatamente. ele é preso logo em seguida, na verdade, acho que 2 anos depois. Quando a Raíssa tava pra virar fazer 2 anos, ele foi preso. A gente já não tinha... A gente não tava sem contato, né? Porque a gente discutia muito, a gente tava sem contato. Então, sempre foi conturbado. Você nunca morou com ele, nunca teve uma Isso, relação não. amorosa, mas ele sempre sustentou essa ideia de que existia, sim, uma relação amorosa entre os dois. E que você Sim. era um objeto dele, alguém que era um porto seguro. Exatamente, dele, né? exatamente. E nesse período eu fico sabendo que ele é preso, né? Chega o Em 2008, comentário de que ele tinha sido preso. Nessa época, a Raíssa iria fazer 2 anos. Vocês Daí- não estavam juntos. Não, não Eu só estávamos, soube. né? Só soube, nós não Que ele- estávamos juntos. E os delitos que ele cometia não eram delitos de sangue. Não,
eram tipo, sempre a gente olhando a ficha criminal, né? Puxando. Roubo, Sempre furto, patrimoniais. tráfico. Então ele tava sempre ligado ao dinheiro. Veja, a gente já pra analisar um gatilho dele. Ele sempre queria o dinheiro. Foi o tráfico, Sim. foi o roubo, foi o furto, mas ele nunca matou ninguém. Ele não tinha crime de sangue. Ele teve um tentado. Ele teve um homicídio tentado. É, mas não foi... Não teve condenação. Não teve instrução. Tá. Aí ele perde você perde o contato com ele perde o contato com a filha quando ele é preso e ele fica 5 anos no regime fechado. Não, É isso? com a primeira vez que ele foi preso, ele ficou 7 meses. Ficou 7 meses. Nesse período de 7 meses, eu não tive contato nenhum com ele. Tá. Eu vim ter contato com ele quando ele saiu de 7 meses, que ele foi lá ver a Raíssa. Então sempre que ele sai da cadeia, ele te procura. Exatamente. E aí você sempre acolhe. Exatamente. Ele ia lá, via a Raíssa, mas também não era de muito. Né? Ele não era uma pessoa carinhosa. Ele ia ver pra falar, ó, tô aqui, ok, oi. Exatamente. Ele não era carinhosa com a Raíssa, mas com os outros filhos dele, sim. Entendi. Ok. Te Entendi. despertava ciúmes, isso? Em- De ele demonstrar afeto pelos filhos do primeiro casamento? Te demonstrava. Ciúmes, Você tinha. não, o eu quê? tinha, assim, eu sentia pela minha filha, Tá. né? Pelo Por abandono que ela ver sentia. A indiferença. a indiferença de carinho que ele tinha Uhum. pelos outros dele e pela Raíssa, não. Por mais que ele falasse, eu gosto da minha filha, tudo, mas eu não via Ele não demonstrava. o mesmo carinho, o mesmo gostar com Você não os sentia. outros. Não Você sentia não sentia. Uhum. esse gostar. Eu tinha esperança, né, de um dia ele ter esse mesmo afeto. Você queria que ele tivesse o mesmo afeto, que Exatamente. demonstrasse esse mesmo afeto. mesmo afeto que ele tinha pelas outras. Ele Até teve a com Raíssa tinha essa esperança? Tinha. Você conseguia? Tinha, a Raíssa tinha. Parece-me. Bom, voltando na sua tinha. linha do tempo. Ele sai numa liberdade provisória, né? Entendendo um pouco da linha dele. Sim. Aí depois ele volta preso definitivamente em 2008, né? Ele fica só um tempo solto e você Isso. acolhe, você abraça, você gosta dele, tem esperança que ele dê amor pra tua filha, pra você também, obviamente. Exatamente. Mas, assim, de algum momento ele nunca perde esse domínio. A gente analisando essa linha, ele nunca deixa de conviver, mesmo que não seja uma relação de amor do jeito que você queria. Não. Mas ele sempre te procurou. E Sim. você sempre abraçou, Sim. né? E ele sempre demonstrou ser uma pessoa ali instável, dominadora. Como você falou, um cara que tava sempre com várias mulheres. Dominava a primeira, dominava a segunda. Tinha esse molejo, vamos dizer, Ele né? sabia Essa conversar. característica de domínio. Ele sabia conversar muito bem. Sabia ter lábia, né? Muito. Sedutor. Bastante sedutor. Muito. E, tipo assim, ele tinha. Tinha lábia. Sedutor, não me importa. São pessoas sedutoras, pessoas dominadoras. Manipuladoras. É. E através da sedução. Sim. Usava da sedução dele, né? Era bem afeiçoado também, né? Uma coisa que chama atenção. A gente viu no inquérito a foto dele, né? Ele fica preso nesses 5 anos, de 2008 a 2013. Raíssa cresce, né? Sim. E ele faz uma coisa característica, que é importante. Envia cartas de amor. Sim. Por muitos anos. Por Por muitos 4 anos, anos, né? Acho que Não, 5 todas as anos, vezes- quase. 5 anos. Todas as vezes que ele foi mesmo ele estando com a outra pessoa, Ele sempre ele quis sempre você. mandou carta pra mim. Sempre. Olha isso. E ele nunca deixou de mandar. Portanto, ano passado eu joguei uma mala de De cartas que ele cartas mandava. fora. Uma mala. É. Ou seja, não eram tinha- poucas cartas, Não, era eram muita muitas carta, cartas. Pra né? Então, você e eu pra joguei. Raíssa. Pra mim, ele falava, né? das Ele mandava mensagens, carta pra Raíssa. Também. Mandava, Também. mandava carta. E pra dizendo, Raíssa. o papai te ama, o papai quer você, o papai quer voltar. Pedia foto, tudo certinho, eu mandava, ele escrevia atrás da foto, eu amo você, minha filha, que não sei o quê. Olha Um isso. dia a gente vai estar junto. Era isso. Então ele prometia ser um pai presente assim que ele saísse pra ela. Então, assim, nisso você não sabia se era verdade ou não, mas ele mantinha. E ele não devia mandar carta pra um só, né? Como um bom manipulador, ele tinha tempo pra escrever carta pra várias. E ele mantinha isso, deixava sua chama acesa, né? Lembrando da sua religiosidade, ser sempre uma pessoa muito devota. E isso faz com que ele encontre uma presa nitidamente fácil, Sim. né? Por quê? Porque ela, é Porque uma ela quer pessoa- constituir família, né? e foi o primeiro namorado dela, foi a primeira coisa que ela teve, o primeiro que ofereceu isso pra ela, que trouxe essa possibilidade. Traz um filho, né? Que embora você fosse muito jovem, você tinha quantos anos quando você teve a Raíssa? Eu tinha
17 para 18. 17 para 18, é jovem, e aí tem que trabalhar. A sua mãe, né, que ele até chamava de mãe, Isso. ajuda muito a cuidar, que o Sim, apelido minha mãe- carinhoso. é. Tinha um apelido bastante carinhoso, e ele mesmo tratava sua mãe também com muito carinho, né? Ele Muito. seduzia toda a sua família, não só você. Todo mundo Gostava dele. gostava dele. Não tinha uma Mesmo- pessoa que não gostasse dele. Então, olha o domínio que ele vai exercendo sobre todo mundo. Ele consegue conquistar a primeira mulher, ele consegue conquistar a segunda. Tanto isso que quando ocorre o crime, as pessoas desacreditam, né? Que ele também. tenha feito Que isso. ele tenha feito Porque ele isso. nunca tinha feito um delito de sangue dessa forma que aconteceu. Aí, em 2013, ele ganha o semiaberto, né? E volta pra rua, tem a saidinha, e não volta pra casa e faz o quarto filho. É isso? Em 2013, ele saiu. Ele sai de saidinha, ele não retorna, né? É uma saidinha de final de ano, né? Final de Saidinha ano, de final de ano. ano. A ex-mulher dele já tinha acabado de ter o filho dele, O terceiro filho dele. entendeu? Ah, Terceiro terceiro. com ela, é Isso. isso. Ele já tinha 2 meninas. E ele Isso. volta do presídio. Então, ele já. Você imagina Já que ele mandava tinha- carta de amor pra todo mundo. Isso, aí, Porque ele volta e faz o terceiro filho na primeira mulher. entendeu? Aí, quando ele sai de saidinha, ele não retorna. O filho dele tá com 2 meses quando ele é recapturado, Uhum. Ah, né? E daí, retorna pra lá e aí a gente não tem mais contato nesse período. Eu volto a ter contato com ele um ano depois. Em 2014. Então, quando ele 2014. é recapturado, ele cessa com as cartas pra você. Não, continua mandando Continua. mensagem. Ah, então Não, eu você não volta a ter retorno. contato com ele pessoalmente. Isso, pessoalmente, Entendi. no ano seguinte. Uhum. As casas continuam. Mesmo a gente não se falando, né? Por questão de alguns atritos, né? Uhum. Com eu, mas A primeira mulher. a primeira mulher dele. Nesse período que ele retorna, a primeira mulher dele, né? Que foi mulher dele, termina com ele. Uhum. Eu também já não tenho mais aquele contato com ele. Nesse período a gente fica um ano. Separados. De Separado. 2013 a 2014, quando Uhum. o terceiro filho dele tem. Isso. Lá vai fazer um ano, por exemplo. Exatamente. 2014, você volta a falar com ele. Isso, porque ele me escreve uma carta pedindo pra mim ajudá-lo a Enviar alimento, jumbo. a colocar o meu nome no rol pra ele ter Fazer a carteirinha. para fazer a carteirinha, pra ele ter como comprovar que ele tinha uma família aqui fora pra ele poder vir Justificar o de saidinha. semiaberto. Porque ele tinha que sair pra saidinha. Exatamente, né? E você faz. Nisso, passa um tempinho, eu faço. Aqui, acho que só pra explicar também, pra quem não sabe, quando a pessoa vai ter a saidinha, ela precisa ter um comprovante de endereço cadastrado. Exatamente. Então, ela precisava mandar o comprovante de endereço, mostrar que tinha um vínculo com ele, né? Isso. Pra ele poder sair, senão ele não Porque sairia. eu não, até aquele momento a gente estava sem vínculo nenhum, né? Ele não tinha vínculo comigo, eu também não tinha Mas vínculo você com ele. declara, então, ali uma tentativa de ainda tê-lo novamente pra si. Você faz até declaração de união estável. Pra com fazer ele, a pra fazer a carteirinha. Exatamente, porque precisava. Sem ter Aí, nada com ele. sem Ele ter te nada com convence a ele. fazer isso. Isso, pra ele poder vir. Uhum. Isso eu faço. Passa uns dias depois que eu mando, tá tudo ok, a documentação, ele me pede pra visitá-lo. Sim. E eu não vou. Né? Eu falo que não iria, que eu só fiz aquilo pra ajudá-lo. Uhum. Né? Nisso eu não vou. Então ele te convence a ajudar, mesmo tendo feito tudo isso com você. Exatamente. Aí eu não vou. Quando passa um tempo, ele vem do interior pra cá porque ele ia ter uma audiência. Uhum. Ele sai da Isso- penitenciária do interior e vem pra São Paulo. Isso, porque ele ia ter uma audiência, De um outro processo. de um outro processo dele. Ele ia ter uma audiência. Isso foi em novembro, dia 30 de novembro. De Foi 2014. De 2014. Foi quando ele veio pra cá, ele pegou e falou assim pra mim, mandou uma carta. Ai, vai lá pra gente poder conversar, tal, que não sei o quê, sem compromisso e tal. Me iludo ali, acabo indo. Uhum. Mais uma vez, lógico. Aí no dia 30 de novembro, vou visitá-lo. Lá a gente conversa. De E daí a gente- 2014. De 2014. A gente pega e reata. Olha como ela lembra da Dentro data, do presídio. né? Assim, olha como é Dentro do marcante presídio. pra ela o dia. Dentro do presídio. em que A ele gente declara reata. amor. Exatamente. Ali ele fala pra mim que é uma vida diferente, que não é essa vida que ele quer ver o filho dele crescer, tudo, né? Quer construir uma família, quer mudar de vida. Uhum. Tudo isso ele fala. E eu acreditei. Saí de lá. Ele Nessa teve uma violência esperança. física com você, né? Nesse momento? Em 2014? Dessa vez que você saiu? Que ele saiu e te prometeu amor? Não. Não, Nunca. não. Nunca demonstrou Não. agressividade. Não, agressivo comigo, não. Ele era ignorante
Grosso, seco, grosso, frio. Tá. né? Mas nunca levantou a mão pra você, nunca quebrou nenhum objeto, nunca te violentou com palavras de tipo, você não presta, você é um... Não. Nunca. Xingamento. Xingamentos Não. ofensivos. Por isso que eu, hoje, né, olhando, que sempre me manteve perto dele foi isso, porque ele não me Sedutor. xingava, Uhum. né? Ele não... Contrário. Não tinha esse negócio, ai, ela é uma inútil, ela é isso, ela é aquilo. Não, até o momento não. Sempre te idolatrava, sempre te punha... Exatamente, você é uma falsamente, pessoa, falsa exatamente, você é uma pessoa guerreira, uma pessoa que eu posso contar, era assim que Ele era uma pessoa falava. carinhosa com você, então, nesse Sim, primeiro momento. Ele exatamente. estimula, né, essa Sim. sensação. Ele... Tinha aquela, tipo assim, ciúmes, né? Isso ele tinha. Esse Uhum. fato de uma vez. Você acha, desculpa te interromper, você acha que ele era uma pessoa que você poderia considerar possessiva? Era. Dono dela. Era, tipo assim, ele tinha ciúmes, né? Tipo assim, Você nunca se envolveu com ninguém nesse período. Não. Porque Ela ela só teve teve ele, namorado, porque ela tinha teve. esperança ela Isso, diz que né? quem se relacionava com ele não poderia se relacionar com com outra outras pessoas, porque ela é fiel a ele. Então ele traz essa sensação dela deve pertencer e ser fiel a ele. Exatamente. Voltando, em 2014, então ele te promete esse amor, tanto que você lembra a data, 30, até eu vou guardar essa data, 30 de novembro de 2014. Não, porque olha como foi importante pra ela Esse recomeço, né? É como se fosse uma um decla- recomeço, Sim. uma virada de página. E aí ele tinha Sim. se separado da primeira esposa. Enfim, aí já não tinha mais vínculo com ela já Tinha outra vida. tinha outra vida, tudo. Ela saiu Você- fora dessa violência, né? Sim. Aí você continua nesse ciclo de violência. Porque daí ele te induz a começar a visitá-lo dentro do presídio. E aí eu pego, né, por gostar muito dele, acabo me visitando, termino de cumprir, né, o tempo com ele lá dentro, né, vou Você ia toda semana? visitá-lo. Quando não, eu ia a cada 2 meses porque ele estava no interior. Tá, Né? Ia a era cada longe e é 2 custoso. meses. Isso, Tá. ia a cada 2 meses. Eu ia assim, todo final de semana quando ele estava Aqui. aqui em São Paulo. Aí, o final de semana que caía no domingo a visita, eu estava lá. Porque no sábado eu não Você ia trabalhava. Eu trabalhava, exatamente. Sempre trabalhou, né? Deixa eu Sempre registrar aqui trabalhei, que a desde- Tamara sempre trabalhou, sempre desde trabalhou os 18 registrada. Foi o primeiro homem da vida dela, continuou sendo o primeiro homem, né? E aí você ficou com esse namoro, essa promessa de amor que ele te deu, durante que período? Desse dia de novembro de 2014 até quando? Até ele cometer o ato. Então, ele nunca deixou de exercer o domínio sobre você. Não. Assim, ele era controlador, né? Ele tinha Você se sentia controlada? muito. Deixa eu te fazer Eu uma tocava pergunta. pra ele. Quando você se sentia controlada, você percebia essa crise de ciúmes, de possessividade, o que refletia pra você? Você se sentia amada, do tipo, ai, que bom, ele se importa comigo, ele se importa se eu estou com outras pessoas? Ou isso te incomodava negativamente? Olha, no começo, eu me sentia, não, ele tá com ciúmes legal, então eu acho que ele gosta de mim. É isso que eu achava. Era uma Não, forma eu de te amor. pergunto isso Porque porque é uma a forma de- maioria das mulheres pensa É isso. isso que a gente tem que pensar. Então, quando você pensa assim, eu visitava, do tipo assim, nossa, como eu era burra. Você não é burra. Muita mulher faz isso, é por isso que a gente tá aqui. Porque muita mulher é Exato. vítima de violência doméstica e não Nem enxerga percebe, isso. não E, na percebe. verdade, só enxerga quando tá fora dessa relação depois. Sim. Só que às vezes é tarde demais, entendeu? Então, por isso, até esse podcast hoje, pra gente fazer esse alerta. Pra não ser tarde demais pra outras pessoas, né? Foi Exato. tarde demais aqui. Assim, pra mim Não foi se tarde sinta demais, burra. né? Mas não se sinta burra, não se sinta inferiorizada, nada disso. Porque todos nós somos Muita sujeitos, gente não- passa por não- isso. Não depende de Eu escolaridade. sei que, tipo assim, que nem eu falei, eu vou receber muitas críticas, isso é fato, mas não tô ligando pra crítica nenhuma. Não, inclusive porque a gente pede comentários respeitosos, o- inclusive hoje, o bem né? maior- Sempre. O bem maior eu já perdi, mas assim, eu tô aqui hoje, de fato, para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Exato. Que elas enxerguem o que eu não enxerguei, Sim. Isso. né? O que Elas não que não possa existir um amor, pessoas que amem dentro do presídio. Sim. Claro que existe. Com Mas você certeza. percebia nele que ele já tinha outra família, era um galanteador, era um sedutor, era um possessivo. É uma era um pessoa mandante, que sabe, né, né? fazer Ela, isso. ela tem essa articulação, a gente vai falar sobre isso. E é super normal, 4% da população mundial é psicopata, é portador do transtorno. Pode ser, ele não foi laudado, então a gente não sabe, porque pelo Sim. contrário, eu queria deixar aqui registrado que quando ele progrediu pela última vez, só passando um pouquinho, ele foi dado o laudo de sanidade, dizendo, né, o laudo o exame criminológico, de que ele tinha Sim. bom comportamento carcerário. Como todo sedutor, ele nunca causou uma rebelião dentro do presídio. Ele é um preso, teoricamente, para o sistema, aparentemente, bom. A psicóloga diz, ele é bom, ele não vai voltar.
Porém, no exame crinológico ainda consta, né? Não tinha psiquiatra na unidade para que fosse feito o laudo completo. A gente mas vamos voltar. Não vamos entrar em exame criminológico. Enfim. É importante falar, porque Sim. emitir exame criminológico hoje é uma crítica sem ter um psiquiatra, né? Não que os psicólogos não sejam capazes, mas eles têm que unir forças, né? Um tem um conhecimento de uma área, outro tem a outra, né? Um é fisiológico e o outro é psicológico, por isso que eles se complementam. E aí, que horas que você resolve ter outro filho dele? Ele pede esse filho, você quer esse filho, que é o Lourenço, que hoje está com você. Que momento que ele te pede isso? Na verdade, assim, aconteceu. Tá, numa visita íntima aconteceu. Isso, aconteceu. Você não pensou em ter outro filho dele? Você não queria? Não, naquele momento, não por agora, por ele estar lá preso. dentro, né? Exatamente. Não, quando você sair um dia, quem sabe a gente pode ter um outro filho, né? Ele falava assim, a gente vai ter um outro filho. Eu falei assim, se você estiver na rua, a gente tem outro filho, Porque você né? acreditava na Uma responsabilização estabilidade, dele. Exatamente. Você tá trabalhando, que não pra me ajudar, porque eu criei Raíssa sozinha, né? Ele trabalhava dentro da unidade? Algumas que ele estava, tinha Não sim. são não todas tinha que têm trabalho. vaga, mas quando tem, ele trabalhava. Sim, ele sempre cumpriu ali tudo certinho. Tá. Ele fez tudo certo ali dentro. E o Lorenzo, na verdade, aconteceu, né? Aconteceu, assim, O Lourenço, aí ele nasce em que ano? 2019. Então, vamos lá. Aí, voltando então. 2016, ele sai de novo, né? Tem a progressão de perda e você o acolhe de novo. Dentro da Ele casa dos seus saiu, na pais. verdade, foi em 2017. Ele ficou 5 meses na casa dos meus pais. Seus pais acolheram, abraçaram, deram comida, deram guarda. Tá. Ele tem o convívio com a Raíssa. Tem um Porque convívio com a Raíssa. você vivia com seus pais. Exatamente. Que sempre te acolheram. Exatamente. Foi o período... A Raíssa devia ter uns 12, 13. Foi o período mais longo de convivência que ele teve com a Raíssa. Esses Foi 5 de meses. 5 meses. Tá. Que ele ficou lá na casa dos meus pais. Que ele ficou né? solto. Que ele ficou solto. Porém, ficava mais na rua do que em casa. Ia pra dormir, pra comer e pra tomar banho. Isso. Então, Ok. ele ficava mais pelo... Mas ele ficava na rua fazendo o quê? Trabalhando o que não era. Não. Provavelmente, como ele foi preso no tráfico, né? Tá. Então, provavelmente ele deve ter iniciado ali, né? Ou já vivia um pouco, mas aí é uma forma dele ganhar dinheiro, ele não foi pro roubo, ele foi pro tráfico, não é isso? Exatamente. Então, daí em 2017, ele é preso de novo por tráfico de drogas. Exatamente. São sempre delitos que não tem uma pena muito alta, então ele tem a progressão, sempre ele consegue uma progressãozinha, né? Vai somando, mas ele consegue a progressão. Ele fica sempre 2, 3 anos preso, né? Tem a progressão e depois logo sai. No máximo, acho que foi 4 Não, ele anos ficou direto. 5, porque daí ele ficou de 5. 2017, você continuou visitando, a 2022, quando ele sai. Não é isso? Então ele fica 5 anos Tá. no tráfico, porque deve ter somado A pena do com roubo as outras. anterior. Então, se explicando, como ele tinha uma ficha criminal Já é mais extensa. já mais extensa, foi somando as penas. Quando soma, vai unir ali e vai ver um momento da progressão. Ele fica 5 anos e você continua indo vê-lo. Exatamente. Em 2019, você engravida Do Lorenzo. do Lourenço, ele preso. Exatamente. E mesmo assim, ele conhece a criança, te promete amor e diz que vai sair dali e ter uma família com você. Exatamente. A Raíssa, ele não tem nenhum contato, foi o que você me falou, é isso? Só por Não. foto. Só por foto, né? E A carta que ele ainda mandava. Mandava. E como chegou a época da pandemia, era videochamada. A visita. A visita. Exatamente. Aí não tinha. Muita Aí, gente se aproveitou dessa visita E- por videochamada, porque aí, quando é longe, a pessoa podia fazer. Tem muita mãe e vó que não visitava e começou a visitar na pandemia Porque por era conta da longe, né? videochamada. Era videochamada, É. exatamente. Então, quando tinha o dia de videochamada, era eu, Raíssa. Ele via ela pelo Lourenço, vídeo. exatamente. Entendi. Ele conseguia ver. Ele demonstrava ali algum amor pelo Lourenço diferente pela Raíssa? Ele tinha ele tinha muito amor pelo Lorenzo. Ele gostava muito do Lourenço. Gostava A muito gente do depois vai reproduzir aqui, só para vocês não perderem, os áudios que ele mandou, ameaçando, onde a gente vai te perguntar algumas características que ele mostrou após sair do cárcere pela última vez, né? E também as mensagens que ele acabava te mandando. E aí ele sai no semiaberto em janeiro de 2022. Isso. Lourenço já nasceu, tá pequenininho, ele volta a te procurar. Não, ali como a gente já estava junto, né? As saidinhas dessa época foi na minha casa. Na casa dos seus pais, Exatamente, porque a gente tava já junto. certo? Então ele saía, ele ficava a semana que tinha pra ficar. E No depois- semiaberto, porque ele tava no semiaberto. Em exatamente. 2022 ele vai pro semiaberto, começa a ter as saidinhas do semiaberto. Isso, aí ali ele mostra que ele quer uma mudança, né? Eu acredito.
Olha Porque a gente simulação. saía, eu, ele e Raíssa, com os outros filhos dele também. Ele ia no culto. A gente ia no culto, igreja. exatamente, né? Ele é até batizado, ele se batizou Dentro da igreja, ele se converte, então, na dentro da religião. cadeia. Ele era convertido, ele tinha se batizado dentro da cadeia. A pedido seu, você Não, pediu? eu fiquei quis. sabendo Depois. Mas pra Depois. você era uma felicidade que ele Não, tivesse se quando, convertido. exatamente. Claro. Quando eu fiquei sabendo, aí foi muitos anos atrás, não foi nem por agora. Foi quando ele ainda tava, não tinha nem visita, né? Quando ele tava lá em... Você nem visitava ele na época? Não. Aí ele já tinha se convertido, né? Portanto, ele já tem um caderno de louvor, de oração, né? Então, Que ele eu entreguei simulava pra família. também isso pra poder te agradar, porque isso era uma coisa que te agradava. Eu sempre gostei da igreja, né? Sempre. Sempre tive fé em Deus, Certo. né? Uhum. Então, pra mim era bom uma pessoa... Pô, o cara tá querendo se Se reerguer, né? Se reerguer. Sim, claro. na igreja, uma vida melhor. É o que eu pensava. Não me resta dúvida de que você acreditava que ele sairia uma pessoa e Sim. se ressocializaria, viveria a vida dele exatamente. normalmente, dentro da legalidade, né? Sim, aproveitar que eu falava pra ele, né? Pô, cara, já tá tanto, perdeu todo o crescimento dos seus Sim. filhos, agora é tempo de você recuperar isso, Até né? o Lourenço era novo ainda, né? Exatamente. E era isso que ele falava, que ele queria recuperar o tempo perdido tanto com a Raíssa, até com os outros Com filhos os dele, outros assim, filhos. que... Ele queria ser um homem, um homem que vivesse Exatamente. dentro da Que, na sociedade. verdade, ele já era até vô, né? Sim, inclusive tem um ele áudio fala, que a gente vai reproduzir aqui, que ele um cita até áudio a que ele neta. fala. Então aqui começa o que a gente precisa. Tem toda essa, a gente resumindo, toda essa relação de amor que você nutre pela figura do Wellington. Sim. Dois frutos desse amor são a Raíssa e o Lourenço, Exatamente. né? Uma mulher normalmente não tem um filho sem amor, né? Você fala pra mim, tudo bem, não foi assim, quero foi ter um filho, planejado, foi planejado, mas quando nasce uma outra mãe, né? Pode Sim. nascer quantos forem, a gente vai ser várias mães ao mesmo tempo, né? Todo esse domínio que ele exerceu sobre você. Nunca nesse momento, até esse momento, ele desperta uma violência. Ele sempre desperta o contrário. Ele desperta o sedutor, o comandante, Exatamente, que tinha mudado, Uhum. que não era mais a pessoa de antigamente. te prometendo o amor que você queria. Exatamente. Ok. E aí você enxerga dessa forma. Exatamente. E aqui começa, gente. Ele sai em abril de 2023, Exatamente. né? E aí ele quer um relacionamento com você. Volta a querer um relacionamento com você. Ele sai, vai pra casa dos meus pais, né? Porque eu sempre morei com os meus pais. Desde quando eu nasci, eu sempre morei com os meus pais. Ele vai lá pra casa. Seus pais acolhem ele dentro da casa deles, Exatamente. com 2 netos, você e ele. É isso? Exatamente. E aí ele começa a falar que quer uma vida diferente, trabalhar aqui fora. Exatamente. Portanto, ele não fica muito tempo parado, arranja um bico. Você acha, eu vou perguntar depois de novo, mas eu já quero adiantar pelo que você falou agora, que ele não fica muito tempo parado. Ele era uma pessoa que se entediava muito fácil, então ele estava sempre buscando novas atividades? Quando ele tava lá em casa, né, na casa dos meus pais, ele se Tava sentia- sempre pra rua. ele ficava muito na casa da mãe dele, né? Que era tudo no mesmo prédio. Porque sendo que ele se sentia incomodado. Ele achava que ele tava incomodando por ele estar parado, Uhum. né? Então, ele não ficava muito. Ficava muito na casa da mãe dele, né? Porque ficava se sentindo incomodado. Ficava buscando E a atividades. pessoa que fica presa há muito tempo, essa é uma característica dificuldade, também. né? Ela tem muita dificuldade de viver em família. E isso, o cárcere, eu e a Andressa e a Amanda somos defensoras. Do que você acreditou, eu acredito pra vida. Hoje eu tô trazendo um exemplo do que não é. Como eu fiz meu doutorado, exatamente. Eu não queria ter feito isso. E eu penso comigo, nossa, eu não queria ter enxergado que existem pessoas como ele. Sim. Mas quando fui visitar os cárceres várias vezes, eu falei, existem essas pessoas e elas precisam ser vistas, precisam ser detectadas. Não era o que eu queria ver. O que eu queria ver é só ressocialização. Eu queria Com estar aqui com uma certeza. história legal, uma história que deu certo, para mostrar para as pessoas que pode dar certo. Como a gente tem histórias que deu certo. Temos histórias que deram certo. Tipo, pessoas que estão formadas em direito hoje, né? E puxaram cárcere Sim. no fechado durante muito tempo. Mas aqui a gente estava tratando de uma pessoa completamente manipuladora, talvez portador de um transtorno de personalidade, a gente não sabe porque ele Não tem como laudar? não tem como laudar agora. Mas interessante também aqui que nesse momento que a gente analisou é que ele tem o laudo positivo do presídio para que ele progrida, né? Quando ele sai em 2023, o laudo dele Mas um laudo muito superficial. um laudo que a gente pode criticar, assim, muito superficial. O psicólogo também se exime Um de. único contato, uma única entrevista. Poucos minutos, né? Aí nós vamos entrar na parte criminal, técnica de dizer, né?
Como que uma vez um psicólogo pode dizer se ele pode voltar ou não, e o psicólogo até fala no laudo, eu não sou futurologista, não posso dizer se ele vai voltar a reincidir. Sim. Mas era muito provável que ele voltasse, porque a gente vai notar que do gatilho dele que você pode ver é que ele precisa de dinheiro. Ele, embora ele seja um parasita, ele tem um grau parasitário como todo portador do transtorno, porque ele volta pro lar emocional, aonde vai... Então, assim, a autoestima dele não é a melhor autoestima, ao contrário. Sim. Ele tem uma péssima autoestima. Mas ele se finge numa carcaça de ter essa estima, de ser o top, de ser o bonitão, o cara que tá pra tudo, Garanhão, que resolve qualquer coisa e etc. E aí, em 2023, ele começa a ter dentro, quando ele vai morar na tua casa, dos seus pais, com os filhos, o que ele começa a demonstrar ali, naquele momento? O que acontece pra você? Quando ele sai, né, os primeiros dias, né, tudo tranquilo. Mais perto aqui. Tudo tranquilo, né? Ele arruma um serviço, faz um bico. Dali até então, normal. Só que ele já começa a... Eu já comecei a perceber... Mais agressividade. Exatamente, ele tava muito ignorante, né? Eu falava pra ele assim, que às vezes ele parecia que tinha dupla personalidade. Eu até chamava que ela era bipolar. Uhum. Você percebeu que ele mudava de uma hora pra outra? Exatamente, dependendo do contexto. Do contexto. Mas não era uso de droga? Oi? Não era uso de droga? Não. Que deixava ele assim? Não. Então... Não falar que ele não usava, porque quando ele saía beber, ele usava. Mas... Você sabe que drogas ele usava? Maconha, cocaína? Esse daí mesmo, cocaína. E... Ele começa com uma agressividade oral, verbal, te xingando? Não, sim, é nesse ponto que eu vou chegar. Aí eu começo a perceber, depois que ele sai, né? Depois que ele sai, eu começo a perceber a agressividade. O jeito dele me tratar começou a mudar. Não tava a mesma coisa. Tipo assim, quando ele tava lá dentro, era tudo mil maravilhas. Né? Uhum. Porque ele queria uma pessoa que estivesse ali, porque ele precisava de alguém. Precisava de um prato de comida, ele precisava dormir, né? Exatamente. E quando ele sai, passa um tempo, eu começo a perceber isso nele. Aí eu já começo a me despertar algo. Aí eu então fui levando. Você gostava dele ainda? Ainda gostava dele. Né? Aí eu começo a ver as atitudes comigo. Ele começa a desferir, ele começa a além de te xingar, não ser mais amoroso, aquele que ele prometeu ser. Sim. Relata pra mim alguma coisa de agressão física que possa ter acontecido nesse momento? Sim, tem uma vez que a gente tava a gente desceu pra rua. Eu fui no bar com a minha amiga, que ela foi comprar uma cerveja. E nisso ele sumiu com outro colega. E eu liguei pra ele. E ele não atendeu o telefone. E quando ele me retornou, eu não atendi. Quando ele voltou, né, ele falou, por que você não atendeu, tal, que não sei o que. A gente começou a discutir. Ele pegou e me deu um soco na boca. Uhum. Na casa dos seus pais? Isso na rua. Mas não tinha na ninguém. rua? Não tinha ninguém. Tá. Aí, cortou aqui um pouquinho a minha boca. Aí, eu subi pra casa, né? Você não revidou, foi embora? Não revidei, fui embora. Essa foi a primeira agressão? Foi a primeira agressão. Primeira vez que ele te dá um tapa, ele já te dá um soco, não te dá um tapa. Exatamente. Aí, eu subi pra casa. De ciúmes, né? Exatamente. Aí, eu subi pra casa. E lá eu fiquei. Depois de um tempo, ele subiu, né? Aí, eu tinha entrado pro quarto. Ele pegou, entrou. Tava dobrando roupa, ele me pediu desculpa, que não queria ter feito isso, tal. Aí passou. Olha o ciclo da violência. Sim. Aí passou dali, eu já comecei a perceber que ele já tava. Que ele era capaz. Exatamente. Ele já tava. Mas ele ficou, depois dessa agressão, ele voltou e ficou tudo bem. Tudo bem, como Ele não voltou agressivo ainda. Porque não, ele ciclo... Ele voltou. Calma. Normal. Tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Porque o ciclo da agressão, ela é sempre assim. Por exemplo, um xingamento, volta, fica tudo bem. Aí ele te dá um tapa, volta, fica tudo bem. Aí ele te agride de uma forma mais agressiva, volta, fica tudo bem. Até a morte, às vezes, é o que a gente quer evitar. Da companheira. Exatamente. Entendeu? Então, sempre existe esse ciclo. E aí, muitas das vezes... Ontem eu tava na delegacia e tava comentando com a Amanda. Eu falei pra minha cliente, porque ela queria tirar uma denúncia. E aí, antes de acompanhá-la pra retirar, pra se retratar na delegacia, eu sempre oriento. Eu falo assim, olha, pode estar tudo bem agora, mas saiba que talvez o próximo passo seja pior do que o que aconteceu até agora. Então, é importante também ressaltar este ciclo de violência, né? Que foi algo que... Né? Ela depois Exato. E que você só percebe depois. Sim. Que já não tá tudo bem de novo.
Entendeu? Sim. Mas você já vislumbra que ele era capaz de dar um soco. Dali minha visão com ele já começa a mudar, né? Aí eu já começo a ficar Com o pé atrás? mais com o pé atrás, mais apreensiva. Então foi passando, né? E eu vejo também que ele começa com uma certa implicância com a minha mãe, porque são do Lorenzo. Porque a sua mãe tinha criado seu filho juntamente com você e seu pai. Exatamente. E ele quer exercer o papel de pai. Exatamente, pelo jeito que eu sempre fui na minha casa. Porque assim, eu desde quando eu comecei a trabalhar, sempre ajudei meus pais, né? Porque Davam só seu que minha mãe dinheiro. sempre ficava com a minha filha pra eu poder trabalhar. Eu sempre ajudei meus pais, porque foram meus pais que me deu a vida, eles que me criaram. Uhum. Então, nada mais justo do que eu fazer por eles também, Retribuir. retribuir. E nisso eu sempre ajudei ele na minha casa, né? Uhum. Sempre fiz Ele tudo começa a pelos meus implicar com o pais. seu dinheiro. Exatamente. Você nunca foi dependente financeiramente dele. Pelo Não. contrário, ele era dependente. Nunca fui. Ele nunca me deu nada. Nem quando ele fazia coisa errada. Eu nunca Pegou peguei dinheiro nada. dele. Mas você se enxerga ou se enxergava em alguma época do relacionamento como dependente emocional? De querer, assim, muito. Porque a gente sabe, né? Quando gosta além da conta. Então, de querer muito estar com ele, mais do que ele gostaria de estar com você. Essa dependência mesmo emocional. Hoje pode ser que, né, que Porque hoje às vezes tem você esse só nome. enxerga isso hoje, né? Exatamente, Sim, Só que naquela época eu era muito apaixonada por ele. sim, a gente não Eu enxerga queria na hora. estar, portanto, eu esperei ele durante muitos anos da minha vida, né? Desde os Uhum. 14 anos, eu nunca mais fiquei com Você ninguém. nunca teve outra pessoa. Não, esperando por ele. Uhum. De um dia Ele mudar. ter uma família com ele. Uhum. Entendeu? Então sempre Lembrando tive. que esse era o conteúdo das cartas, né? Exatamente. Um dia vamos Essa ficar fidelidade, juntos. essa fidelidade que ele mandava nunca teve, mas cartas que ele com sempre essa prometeu. promessa. Ele nunca teve, mas ele Então, sempre prometeu. É. Né? É muito importante isso, porque é quase que um amor platônico. É o amor de uma mão Né? só. De uma via Exato. só, né? Exato. É querer fazer pelos dois. Se contentar com Né? a migalha, né? A gente fala Sim. que todo mundo, né? Veja, isso aí, isso não tem Não, escolaridade, de né? fato, Rodrigo? de fato Você é não verdade. A escolhe gente, a quando é vítima. adolescente, a gente tá. Nossa, a gente. Ai, conheci aquele cara, eu sou apaixonada. Porque era assim, realmente, sim. de fato. Amor de infância. É amor de infância, você quer viver aquilo que você não conseguiu viver no passado. Então eu almejava muito isso. Pô, eu não consegui viver, quem sabe agora eu consigo viver o que eu não consegui viver lá atrás, entendeu? Então, Sim, Tem até um cheiro de inocência, total. né? Total. Da Taimara de 14 anos. É, e ela continuou Exatamente. nisso. Ele deixa ela nesse ciclo, né? Então, isso Sim, que a gente tem que tomar nesse cuidado. limbo, né? Nesse limbo. E dando e não dando amor, e correspondendo e não correspondendo. sim, e eu ficava às vezes muito feliz, pô, ele ia na minha casa. Nossa, ele veio na minha tremedeira. casa. Toda vez. Nossa, hoje eu fiquei com ele, sabe? Ele Que terminou lá com o ciclano, tá comigo, sabe? Era isso Aceitava aí. todas as histórias. Exatamente, entendeu? Tipo assim, aquele amor de adolescente que você Sim. quer, porque quer. Mas ele era alimentava, não é isso, sozinho. Você exatamente. não alimentou sozinho, Então, entendeu? eu fiquei Não- com não- isso não é muito na platônico. cabeça. Ela não- Sim, ela- sim, é verdade. platônico é errado, Ele né? alimentava, Quando né, Platão também. fala desse amor, é um É. Platão que ele brinca assim, Vocês- de uma mão... Não, você tinha... Tinha esse amor alimentado por era ele, né? regado. Era Sim, regado a muitas palavras. Então, não é que a gente ama um artista, por exemplo, Sim, né? Que sim, é verdade. Quando a gente vai falar de, eu amo um artista. Isso é platônico. Você nunca chegou perto do artista. Não, ela chegou, ela teve 2 filhos. Então, tira um Não pouco foi do só uma platônico. idealização, né? Não. Sim, sim. Saiu do platônico isso, né? Podia ser que um cara que você sempre olhou na infância nunca deu trela pra você. Sim. Não, ele sempre te manteve. Ele sabia que você era, na verdade, aqui adiantando um pouco, uma vítima de uma presa fácil, né? Eles enxergam quem é que pode ser manipulado. Nitidamente, eles sabem que aqui dá, que não dá. Nesse terreno ali, que ele deve ter tido com várias mulheres, que ele é capaz de dominar várias. E ele deveria saber que, ao tempo que ele também cumpriu pena e não estava com ela Várias. também não se relacionava com outro. Com certeza. Então, isso daria a garantia dele maior. É daí a Ele dependência sabia. emocional. Ele sabia. Eu até perguntei da dependência financeira, porque na maioria dos casos de violência isso doméstica, é a uma- mulher é dependente financeiramente do homem. Não. E não é o seu caso, porque Olha, pelo isso contrário, que assusta a gente. Eu sempre trabalhei. Exato. Assim, desde quando eu tive Raíssa. é uma dependência Eu emocional. sempre trabalhei e eu nunca dependi dele pra nada. Então, Sim. o que a gente tá querendo dizer é que a maioria das mulheres não sai de um relacionamento muitas vezes violento, Porque não tem como se manter. né? Eu tenho conhecidas que, por quê? Que não tô feliz, sei que ele me agride, sei que ele me trai, isso é uma violência contra a mulher. Tem que Claro. suportar tudo isso. Mas ele paga as contas, ele cuida dos meus filhos, ele é um bom Sim. pai. Então, assim, ele sustentou esse amor dela porque ele percebeu o grau da fragilidade nesse ponto. Sim. Porque ele nunca deu dinheiro para sustentar as crianças, nunca deu o amor que ela queria, mas prometia. Uhum. Né? Mas voltando, aí ele te dá esse primeiro soco, você vê que ele já saiu do cárcere um pouquinho mais
agressivo nas palavras, agressivo nas conversas. E aí tem outro episódio em que você acaba, não vamos entrar no mérito, mas ajudando financeiramente outra pessoa que não ele, né? Exatamente, ó. A minha vida, depois que ele saiu, né? Eu comecei a perceber algo dele. E porque foi falado uma coisa pra ele que não é da verdade, né? A ex-cunhada dele falou que eu fiquei com alguém. E disso minha vida já se transformou. Porque aí veio a possessividade dele também. Exatamente. A ira. Dali o ciúme já ficou maior, Ira. né? E ele me perguntou, eu falei, claro que não, cara. Quantos anos que eu tô com você e tal, que não sei o quê. Te esperando. Exatamente, né? Depois disso, já dá um gatilho na minha... Já não tava muito bom, já dá um outro gatilho. E quando ele descobre Que você ajuda uma que eu parceira que eu ajudei a minha prima, com dinheiro. né? Que eu ajudei a minha prima, eu não vou nem dizer no dinheiro, que não foi no dinheiro, que eu Foi tirar em seu nome. tirei Deu uma seu nome. moto, isso, exatamente, pra minha prima. Ela que pagava, né? Exatamente, Mas na como ela moto. tem um nome limpo, É, ela é sim. registrada. Quando ele descobre, né? Porque chegou uma multa na minha cara, O que ele fez? ali ele vira O bicho. o Cão. bicho. Ali eu vejo a transformação no olhar dele. Ele ficou Monstro. ficou possuído. Ele fala assim pra mim, você acabou com os meus planos. Você acabou com a minha vida. Mas quais fato, planos? você dava o nome? Você imagina um plano Ter família. que ele... Ele prometia ter família. Né? Não, sim, mas O que como que ele isso queria? atrapalharia o plano dele, Ele entendeu? queria que quando ele saísse, né? Porque foi o que eu percebi, que eu tirasse um carro ou uma moto. Entendi. Como que você pegaria um se já tinha o financiamento no nome? Exatamente, Entendi, né? perfeito. Pra ele. Tudo Exatamente, financeiro, então. financeiro, Então não era exatamente. constituição de família, era tudo financeiro. Eram planos Exatamente. financeiros que ele tinha, ela nem sabia, e você atrapalhou. Exatamente. Pra Entendeu? ele, eu acabei com esse plano dele, que ele almejava isso, Sim. entendeu? Tem um carro, tem uma casa. Quando ele descobre que eu tirei essa moto pra minha O que prima ele também, faz? Isso. essa forma foi... Ele quebrou meu telefone, né? Ele tá com Começou meu por uma violência patrimonial já. Exatamente. Dali, né? Algo que foi falado antes pra ele, juntou com aquilo. Minha vida se transformou. Dali eu não tive mais paz. Ali virou o Dali, inferno que ele prometeu. exatamente. Dali a minha vida não se transformou. Ele era violento com a Raíssa também? Ele me agrediu, me deu um soco também na frente do Lorenzo e falou: eu não tenho medo de ninguém aqui dentro. Se eu tiver que fazer, eu faço. Cara, essa noite eu não dormi. Só De que- medo dele matar alguém. De medo dele.